Olá pessoal, mais um Literatos. Nesse vídeo vamos estar fazendo uma verdade sobre um livro de filosofia do tema da área de estética filosófica, de uma série já conhecida e que eu já apresentei alguns livros dessa série aqui, que é o livro Estética, Conceitos-Chave em Filosofia, do Daniel Vertz. Esse livro aqui vai estar tratando de uma maneira introdutória a questão da estética filosófica ou da filosofia da arte. E um pouco diferente dos demais livros já apresentados dessa série, ele vai se apegar em alguma medida da questão da discussão histórica ou dos principais autores que tratam a estética desde a antiguidade. E nesse sentido você vai ter a questão de Platão, você vai ter a questão de Aristóteles, você vai ter a estética moderna com David Hume, com Immanuel Kant, Edmund Burke, que escreveu livros sobre estética. Você vai ter a estética contemporânea de Arthur Danto, que talvez seja o principal filósofo da estética contemporânea. Obviamente você vai ter Hegel, que talvez seja um dos marcos da história da estética ou da estética filosófica. Muito embora ele possa estar falando e se apegando aos autores para desenvolver a sua visão estética, ainda assim você vai ter uma discussão também paralela como a estética e no capitalismo, porque nós sabemos que a arte é uma mercadoria e a arte enquanto mercadoria, às vezes aquilo que é mais belo ou aquilo que é esteticamente mais apreciado é algo necessariamente relacionado ao meio de propaganda em que se pronuncia essa arte. Então, a arte está muito relacionada à questão do consumo. E você vai ter também a questão da arte, das formas de arte contemporânea, como o cinema. É inevitável você falar de cinema. Você não pode deixar de falar de cinema, dado que é um tipo de arte que é muito consumido pelas pessoas e que revolucionou a nossa percepção desde aquilo que a gente entendia como a fotografia, a pintura, essa forma de arte que é fantástica do ambiente contemporâneo. Nós sabemos que a estética ou filosofia da arte é um dos temas menos discutidos na filosofia, às vezes menos buscado até. As pessoas, às vezes, os filósofos, os estudiosos, eles buscam, às vezes, estudar metafísica, teoria do conhecimento, hoje, ciência política, ética, que são temas dos mais discutidos atualmente, e às vezes a estética é deixada um pouco de lado. Não só porque não existe o interesse geral das pessoas, mas também da dificuldade em você sistematizar uma teoria estética e discutir a própria filosofia da arte. Então, como nós falamos, você tem aqui a questão de Platão, a posição de Platão como um oponente das artes, alguém que era contra a arte como uma imitação das ideias, das formas ideais. Você tem a discussão de Aristóteles dando atenção à questão da tragédia na poética. Então, a ideia do trágico é muito estranha a nós contemporâneos.
Porque a arte, a gente quer sempre um final feliz, e nem sempre a tragédia, pelo próprio nome que diz, ela está ali para dar um final feliz a uma história. Você tem a discussão que vai ali, a atenção entre David Hume, que a sua ética e estética empirista, que está muito relacionada à questão das sensações. Você tem a própria crítica do juízo, de gosto, de Immanuel Kant, e a ideia de sublime. Você tem também a própria discussão nietzschiana resgatando a tragédia grega, a importância de ver a vida como uma obra de arte, e para ele, os filósofos pré-socráticos era por escrever de uma forma poética, eram modelos não só de filósofos, mas também de estetas. E você tem, obviamente, Arthur Danto, que é um marco na estética contemporânea, onde, para ele, a estética contemporânea não está relacionada à questão do belo, mas ela está muito alinhada a uma estética que filosofa através dos movimentos aí de Andy Warhol, do Rinaldi, do Champ, que mostra que depois do fim da arte colocada por Hegel, você tem um momento depois do fim da arte, onde a própria filosofia ela vai tomar conta da arte, onde a arte não é mais alinhada necessariamente à questão do belo, mas a arte como uma atitude de reflexão sobre o mundo e sobre a realidade. Então, quando você vê o Urinol de Duchamp, no qual você ali não vê nada de belo, nada que possa se colocar como uma obra de arte, algo que é usado para você urinar, ou seja, a última coisa que você poderia ver como uma obra de arte seria o urinol. É justamente nesse sentido que o urinol é uma obra de arte. Por quê? Porque ele vai se colocar como aquilo que é aquilo menos provável que você poderia ver como obra de arte. E vai questionar o mundo da beleza. O mundo, o mundo estético, o mundo da obra de arte que se foca na questão da beleza. Então, por isso que há muito uma crítica contemporânea, uma crítica das pessoas à arte contemporânea, porque não entende a proposta da arte contemporânea, que é se colocar no lugar da filosofia. E aí, como eu já disse, ele vai dar uma abordagem, uma discussão sobre a própria a arte nesse mundo do consumo, onde muitas vezes aquilo que seria de apreciação estética não tem importância, até mesmo por uma questão do marketing que é feito sobre aquilo que supõe-se ser uma obra de arte. Então, a gente vive no mundo do capital, onde o marketing é forte, onde você tem várias manobras para colocar um determinado artista, uma determinada arte em evidência, manobras até econômicas, e faz com que as pessoas canalizem para aquela arte justamente pelo a manipulação, inclusive uma manipulação econômica. E, por fim, nós temos essa discussão sobre a própria questão do cinema, a importância do cinema na arte contemporânea, que nós não devemos deixar de lado, não podemos ignorar. Bem, pessoal, esse livro ele é um livro interessante, às vezes árido, um pouco árido de se ler, mas é um livro interessante para estar ali ensinando na graduação, na matéria de estética, porque ele vai dar aqui uma visão geral, sem deixar de discutir as questões contemporâneas de filosofia da arte. Ele ainda tem algumas imagens, né? Infelizmente,
a gente pensa assim, um livro que fala sobre estética, você tem que ter imagens, né? Não se pode falar de estética filosófica a não ser que coloque também imagens, né? Porque a fotografia, a pintura o cinema são formas de arte, então é impossível você deixar de lado figuras que ilustram obra de arte. Vai ter algumas figuras, mas infelizmente em preto e branco. É um livro que geralmente a editora Artmed tem uns livros um pouco mais salgados, mas não deixa de ser uma boa pedida porque grande parte desse material lançado nas diversas áreas das discussões filosóficas são discussões atuais e que a gente não fica preso, sei lá, a 20, 30, 40 anos atrás na discussão de um determinado tema. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Estamos no Kawai, tem o nosso Pix para contribuição e até a próxima.